Olá, como vai? Aqui é o Edu, do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um método alternativo para se somar pagamentos atrasados, pendentes e efetuados no Excel. Eu já havia feito um vídeo a respeito desse tema, onde nós calculávamos aqui a soma dos pagamentos atrasados, pendentes e efetuados, baseando-se, claro, no valor de cada um deles. Sem utilizar uma coluna específica de status, né? Então, nesse segundo exemplo aqui, nesse método 2, a gente vai utilizar uma coluna auxiliar, para que você consiga entender aqui, ver no caso, né, cada um dos clientes, na linha de cada um dos clientes, se eles estão com os pagamentos atrasados, pendentes ou pagos. E aí, através dessa coluna de status aqui, é que nós vamos calcular, então, a soma, né, de todos os valores em cada uma dessas três situações aqui. Naquele exemplo anterior, a gente fazia tudo diretamente aqui na célula onde esses valores seriam jogados, né, onde esses valores seriam mostrados. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar uma coluna auxiliar, e é a partir dessa coluna auxiliar que a gente vai calcular aqui. Os dois exemplos, tá, os dois métodos funcionam da mesma maneira e você consegue obter o mesmo resultado através dos dois. A diferença aqui no caso é como que a gente vai fazer esse cálculo aí dependendo do que a gente quer mostrar. Esse segundo exemplo, como eu disse, tem uma coluna auxiliar aqui que pode ser útil para você e eu vou te explicar por que essa coluna pode ser útil aqui mais para o finalzinho do vídeo. Bom, vamos lá então. Nós temos duas etapas aqui para esse cálculo. Primeiramente, a gente precisa saber qual é o status de cada um dos clientes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar o dia de 27 de janeiro de 2022 como data atual. Isso é muito importante frisar, porque nós vamos utilizar aqui a função hoje. E a função hoje, ela retorna a data atual. Então, ela atesta a data atual. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, né, essa é a data atual, 27/1 de 2022, que pode ser diferente para você dependendo do momento em que você estiver assistindo a esse vídeo. E aí a função hoje vai funcionar diferente para você de acordo com essas datas que a gente tem aqui, tá? Então, levando em consideração essa data aqui, considere essa como a data atual. A gente tem aqui o Fabrício, né, que teve o vencimento no dia 23, ele não pagou. Então, ele é um cliente que está com o status atrasado. A gente tem aqui um que pagou, que é a Tereza, né? Então, a gente tem a coluna de pagamentos aqui para registrar as datas, né, dos pagamentos efetuados. Enfim, a gente tem alguns pendentes, né? Ou seja, cuja data de vencimento ainda não chegou, né? E o cliente ainda não pagou. Ele não está atrasado, ele está dentro do prazo, né? Então, é um pagamento pendente. Depois que calcularmos os status, é que a gente vai fazer então a soma aqui através deles, tá? Mas primeiramente vamos calcular os status de cada um. Para a gente calcular os status, a gente tem que entender a lógica por trás do que a gente vai fazer. Nós vamos mexer com datas aqui, com testes de datas, né? O que significa um pagamento atrasado? O que significa um pagamento pendente e um pagamento efetuado, né? Para a gente fazer esses testes e relacionar o resultado desses testes com um texto a ser exibido, né, ou com uma operação a ser realizada de acordo com cada um desses testes, a gente pode usar funções condicionais, que é o que a gente vai fazer nesse caso aqui. Eu vou utilizar a função sys, tá? Então deixa eu colocar em maiúsculo aqui para ficar melhor, né? Função sys, mas você pode utilizar a função c também, ela vai ser útil aqui também. A questão é que uma das diferenças entre elas é que a função sys ela verifica os valores de acordo com as condições verdadeiras. Então, são várias condições, e assim que uma delas, né, na ordem for verdadeira, a função C simplesmente para, assim como a função sys, né, assim como acontece com a função C. A diferença é que a função sys aqui vai ser legal para a gente, porque nós só temos três status possíveis, né? Não tem como ser diferente desses três ou não ser nenhum desses três. Ou é um, ou é outro, ou é outro. Tá? Então, uma das diferenças, mas você pode utilizar a função C também. Bom, e agora aqui a gente tem, então, as atribuições da função sys, né? A função C, ela tem basicamente os seguintes parâmetros: teste lógico número 1 e valor verdadeiro número 1. Ou seja, se esse teste retornar verdadeiro, o que o Excel vai fazer? E aí, se ele for falso, a função sys vai para o próximo teste. Teste 2, teste 3, 4 e assim sucessivamente. Assim que a função sys encontrar um resultado verdadeiro, ela mostra aquele valor, né, que você estabeleceu para o resultado verdadeiro e para por ali, sem analisar as demais condições. E agora entra aqui uma questão muito interessante. O teste lógico. É importante que você preste atenção nesse teste lógico para conseguir entender a função que a gente vai utilizar aqui dentro da função sys, tá? O que é um pagamento atrasado? Vamos começar por eles, né? O que são pagamentos atrasados? São aqueles cuja data de vencimento já passou, né? E não foi efetuado nenhum pagamento ainda.
Duas condições. Não adianta que a data de vencimento já tenha passado do dia de hoje, né? Ou seja, seja menor que o dia de hoje. No Excel, datas e horas são considerados números. Então, nós testamos datas e horas como números. Quando eu digo maior ou menor por uma data, ainda que pareça estranho, é assim que o Excel vai tratar esses tipos de dados, tá? Porque são números também. Só que não basta isso, basta que eu atenda também uma segunda condição. São duas condições, não basta que a data tenha passado, porque veja bem aqui, ó, a gente tem a Samantha, cuja data de vencimento foi o dia 22, mas ela pagou no dia 25, ela não pode ser um pagamento atrasado, né? Ela não pode ser caracterizada como um pagamento atrasado aqui, né? A situação dela. Porque houve pagamento. Então, temos duas condições. A data precisa ser anterior à data de hoje e a célula da coluna D, né, correspondente a cada um desses clientes, precisa estar vazia também, já que a gente insere as datas de pagamento aqui na coluna D, beleza? E aí, quando a gente tem duas condições para serem satisfeitas ao mesmo tempo, nós podemos fazer uso da função E. Eu já tenho um vídeo sobre a função E, caso você queira dar uma olhadinha, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo para você entender ela com mais exatidão, mas basicamente eu vou explicar aqui, você vai entender ela também caso você não seja acostumado, tá? Vamos colocar aqui a função E, simplesmente a letra E, tá? E abrir parêntese aqui. Agora esse parêntese aqui refere-se à função E, tá? Então estamos mexendo com ela. A função E é o primeiro teste da função Cs, ok? Então vamos lá. A função E vai testar várias condições que você estabelecer aqui dentro e ela vai retornar o valor verdadeiro se todas forem verdadeiras. Tá? Se alguma delas for falsa, a função E retorna falso. Então, ela é justamente para somar condições. Assim. Essa condição tem que ser verdadeira, a outra também, a outra também, a outra também, independentemente de quantas você tiver aí. Sendo todas verdadeiras, então a função retorna o valor verdadeiro. Se uma delas for falsa, a função E já retorna falso, porque já não atende um dos critérios, tá? Então funciona bem no nosso caso aqui, mas nós só temos dois, né? Qual que é o nosso primeiro critério aqui da função E, nosso primeiro teste lógico? A célula C2, que contém a data de vencimento, precisa ser menor. Tá? Então a gente está mexendo com números aqui, né? A menor é o mesmo que anterior aqui para as datas, né? Menor a data de hoje. Tá, e como é que eu mostro para o Excel a data de hoje? Eu preciso digitar a data de hoje? Não, tá? Se você quiser, tudo bem, mas não precisa. Por quê? Porque o Excel já tem uma funçãozinha chamada hoje, tá? Você digita hoje, abre parênteses e fecha parênteses, ela precisa dos parênteses, ainda que você não precisa inserir nada dentro deles, mas você precisa abrir e fechar parêntese. Porque toda vez que você abrir sua planilha, o Excel vai atualizar esse cálculo de acordo com a data atual. Então, sempre você vai ter sua planilha atualizada de acordo com a data de hoje, tá bom? Então, essa é a importância da função hoje aqui. Então, se a célula C2, né, se o que contém na célula C2 for menor que a data de hoje, ponto e vírgula, e aqui a gente vai estabelecer mais um teste. Como eu disse para você, são dois. Né? Então a célula D2 agora, tá? Pode digitar se você quiser também. Célula D2, a célula de pagamento, ela precisa estar vazia. Ou seja, se eu vou inserir pagamentos nessa coluna D, então a célula correspondente àquele cliente específico precisa estar vazia, o que significa que não houve registro de pagamento ainda. Como é que eu falo para o Excel para testar essa célula se ela é vazia ou não? Né? Então vou utilizar aqui o sinal de igual, né? E vazio. Vazio no Excel são aspas duplas, tá? Sem nada no meio, não tem espaço. Então o Excel está testando se a célula 2 está vazia. E aí fechamos, são apenas essas duas condições para a função E. Vamos fechar o parêntese. Esse primeiro parêntese, esse parêntese que eu acabei de fechar, refere-se à função E. Tá? Então fechei a função E. A função E, como você pode perceber aqui, é o meu teste da função Cs. Calma lá que se você não estiver entendendo, você vai entender quando tudo ficar pronto, tá? E agora a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui e agora vai estabelecer o valor verdadeiro da função Cs. Ou seja, se isso aqui retornar verdadeiro, o que o Excel vai fazer? E aí você pode fazer um cálculo, pode fazer uma referência a uma outra célula ou pode, por exemplo, escrever um texto aqui, que é o nosso caso. Estamos testando aqui os pagamentos atrasados, então aqui no status eu vou colocar atrasado. Lembrando que, como isso é um texto, que eu estou definindo um texto específico, eu vou colocar ele entre aspas duplas, tá? Então vamos lá, atrasado e fecha aspas. Esse é o valor verdadeiro. Se o primeiro teste for verdadeiro, o Excel vai mostrar atrasado. Ponto e vírgula. Agora nós vamos no teste lógico número 2 da função Cs, e aqui vai entrar a função E novamente. Tá? Por que vai entrar a função E novamente? Porque, vamos supor agora que a gente vai fazer dos pagamentos pendentes. Qual é a lógica por trás dos pagamentos pendentes? O pagamento pendente,
para que a gente mostre o status pendente, então a minha data de vencimento ela não pode ter sido passada. Ela tem que ser a data de hoje ou uma data posterior a hoje, certo? Ou seja, uma data que ainda não venceu. Então, a data de hoje ou uma data superior a hoje, né? Maior do que hoje, digamos assim. Só que não basta isso, tá? Não basta eu simplesmente ter uma data que superior a hoje, por exemplo, como acontece aqui com o Rodrigo, né, no dia 29, né, então venceria no dia 29, mas ele pagou antes, ele pagou hoje, no dia 27. Então, ele não é um pagamento pendente, é um pagamento efetuado, ainda que a data de vencimento dele esteja dentro do prazo. Então, nós temos duas condições aqui também, né? Além dessa que eu te falei, a coluna de pagamento, a célula referente a esse cliente na coluna de pagamento precisa estar vazia também. Né? Então, a data é muda, mas a célula precisa ainda estar vazia também, assim como nos pagamentos atrasados. Então, vamos lá? São duas condições que precisam ser satisfeitas simultaneamente. Não é uma ou outra, são as duas ao mesmo tempo. Então, vamos utilizar a função E de novo, tá bom? Função E, abre parênteses agora aqui para a gente estabelecer, então, os parâmetros da função E. E os testes lógicos que a gente já conhece, né? Então, vamos lá. C2, que é a célula que contém a data de vencimento, precisa o quê? Precisa ser maior ou igual. Maior ou igual no Excel, sinal de maior e depois sinal de igual, tá? Não o oposto. Maior ou igual a hoje também, né? Que é a data atual, que a gente vai obter através da função hoje. E abrindo e fechando parêntese sempre aí. Então, a data em C2 precisa ser maior ou igual. Igual também, né? Porque, como eu disse para você, se vence hoje, né, não é um pagamento atrasado, porque o cliente pode ainda, né, fazer esse pagamento na data de hoje. Beleza? E agora a gente vai estabelecer aqui um outro ponto e vírgula para a gente testar um segundo critério dentro ainda da função E. Que critério é esse? Basicamente o mesmo critério que a gente utilizou anteriormente. D2, que é a célula que contém as datas de pagamento, a data de pagamento específica do Fabrício aqui, depois a gente vai estender isso para todos os clientes, né? Também precisa estar vazia, né? Igual aspas duplas aqui sem nada no meio. Né? Então, não houve data de pagamento ainda. Fechamos aqui, então, a função E, porque eu preciso somente dessas duas condições. Se eu tivesse mais uma, eu iria colocando todas elas aí. E ela só retorna verdadeiro se todas forem verdadeiras também. Ponto e vírgula agora, a gente vai colocar um valor se isso aqui for verdadeiro, né? Então, a gente fez o teste 2, agora nós vamos colocar o valor se esse teste 2 for realmente verdade. Então, se isso aqui for verdade, se isso aqui for verdadeiro, o que o Excel vai fazer? Ele vai mostrar, então, para mim um texto também. Texto sempre entre aspas duplas, né? E esse texto é justamente pendente, tá? Então, texto pendente aí. Ponto e vírgula agora, e vamos testar o terceiro teste lógico, que é o nosso último, né? Só resta mais um, não tem como ser ou é atrasado, ou é pendente, ou é pago. Não tem como não ser nenhum e não tem como ser nada além deles, né? Então, teste lógico número 3. E aqui é muito simples, é muito mais fácil nesse caso, né? Porque o pagamento efetuado é aquele justamente que tem a data de pagamento já inscrita aqui dentro da coluna D. Nesse meu caso, essa vai ser a condição. É claro que você pode estabelecer outras condições. Por exemplo, o pagamento foi efetuado dentro do prazo ou fora do prazo. E você pode fazer dois testes, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai testar apenas se houve data de pagamento ou não. Só isso, tá? Houve ou não houve data de pagamento? Se não houve, né, quer dizer, se houve, né, fim de papo, é um pagamento efetuado, independentemente se ele foi efetuado no prazo ou não. Só temos uma condição, não tem necessidade de se utilizar a função E aqui, tá? Para uma única condição. Vamos colocar só ela dentro do teste lógico número 3. Basicamente, então, D2, porque para a gente não vai fazer diferença, né? A data de vencimento, a data que está lá em C, o importante é que ela esteja paga, que ela esteja inscrita dentro de D2, da coluna D em si, né? D2, agora sim, for diferente de vazio e não igual vazio, né? Porque agora ela tem que ser diferente de vazio, ela tem que ter algo preenchido. Né? Diferente no Excel, o sinal de menor e o sinal de maior, tudo junto, formando um losangozinho, tá? Diferente de vazio. Vazio no Excel, novamente, duas aspas duplas aqui. Certo, e agora, continuando, ponto e vírgula, valor verdadeiro número 3. Ou seja, se essa terceira condição for a verdadeira, o que o Excel vai mostrar para mim? Ele vai mostrar o texto, novamente um texto, né? Por exemplo, efetuado. Tá? Você pode colocar pago também, mas eu vou colocar efetuado aqui. Quebrou aqui, né, porque não coube todo na linha, mas não tem problema. Entre aspas duplas e vamos fechar parênteses aqui para a gente fechar a função Cs. Né? Então, esse último parêntese aqui é o parêntese da função Cs. Vamos dar um Enter aqui e olha só, pagamento atrasado.
De fato, venceu no dia 23 e não houve pagamento ainda. E aí é muito simples agora para a gente fazer o cálculo dos demais clientes, né? A gente tem aqui uma sequência, como eu sempre digo, né? Então a gente tem um dado que se relaciona com o dado da coluna anterior ou posterior, né, da coluna ao lado, sempre um dado se reflete de forma sequencial na coluna seguinte. Então, por isso a gente pode fazer um auto-preenchimento. O auto-preenchimento é clicar, selecionar a célula que contém a fórmula, clicar aqui nesse quadradinho no cantinho, segurar clicado e arrastar até as demais células. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho um pagamento efetuado aqui porque houve um registro de pagamento na coluna D. Então, em todos os casos em que alguma célula da coluna D estiver preenchida, o Excel vai mostrar efetuado aqui para mim, tá vendo? E agora aqui eu tenho um pendente, porque vence no dia 30, ele ainda não pagou, mas está dentro do prazo, considerando o dia 27/1 de 2022 como a data atual, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, dia 30 pendente, esse está atrasado, porque já passou, foi dia 26, tá? Olha só esse aqui, ó, dia 27, 27 é hoje, continua pendente, ainda que seja hoje. Lembra que a gente colocou, né, menor ou igual a hoje, né? Então, a data de hoje se inclui aqui para o pendente, tá bom? E é isso, estamos com os status todos prontos. Agora a nossa próxima etapa é contar não a quantidade, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo sobre contagem de pagamentos atrasados e pendentes. Aqui a gente não vai fazer a contagem, aqui a gente vai fazer a soma dos valores que estão atrasados, pendentes e que foram já efetuados. A soma dos valores, não a quantidade de clientes em cada uma das situações. Então vamos lá, vamos começar com os atrasados aqui na célula H1. E aqui é muito simples também, porque a gente não vai precisar inserir toda essa lógica gigantesca que a gente colocou aqui dentro dessa célula junto com uma outra fórmula para contar, né? A gente já tem um status aqui identificando todo mundo. Então a fórmula que a gente vai inserir aqui é bem mais simplesinha, utilizando apenas uma única função. Qual função é essa? A função de soma no Excel não vai funcionar no nosso caso, porque a gente precisa de uma soma condicional. Nós só vamos somar de acordo com uma determinada condição. Nós temos duas opções possíveis aí, a função soma C e a função soma Cs. Eu sempre gosto de utilizar a função soma Cs, porque ela permite mais de uma condição. E a função soma C só uma. No nosso caso, a soma C funcionaria, porque nós só vamos analisar os valores e somar aqueles que se referem a um determinado status. É uma condição só, a gente vai analisar só os status. Mas eu sempre gosto de utilizar a função soma C caso a gente precise depois adicionar mais status aí, porque ela tem uma sintaxe invertida em relação à soma C, tá? Eu tenho um vídeo sobre soma C, caso você queira dar uma olhadinha com mais detalhes a respeito dela, tá? Abre parênteses aqui, o nosso primeiro critério, nosso primeiro argumento da função soma C é o intervalo de soma. E aí, nesse caso, eu vou selecionar todo o meu intervalo aqui que contém valores, ou seja, de B2 até B13. Edu, posso selecionar a coluna inteira? Pode, clicar aqui em cima em B, ele vai selecionar a coluna inteira, ó, B2.B. Ok? Só que preste bastante atenção que, apesar de ser uma soma condicional, né, preste bastante atenção que qualquer número que você colocar aqui embaixo, ele também vai servir como análise, ele também vai entrar na pesquisa. Então, se tiver coincidentemente um número aqui embaixo que não tenha nada a ver com a sua tabela e que tem um status aqui também, um desses três, e que não tenha nada a ver com essa tabela, ele vai entrar na conta. Tá bom? Então preste atenção. Eu só vou selecionar o pedacinho aqui mesmo, tá? B2, dois pontos, B13, esse intervalo aqui. Ponto e vírgula, e agora o intervalo de critérios. Beleza, esse aqui é o intervalo de soma. O Excel vai somar a partir desses valores. Só que qual é o intervalo de critérios para ele analisar? Esse aqui, tá? Então esses são os critérios que a gente vai utilizar, de E2 até E13. Beleza? Onde estão os status, ponto e vírgula. E qual que é o meu critério? O meu critério aqui, no caso dos pagamentos atrasados, é que essa célula contém o texto atrasado, certo? Opa, atrasado. Beleza? Como é um texto entre aspas duplas. E aí, se eu tivesse mais critérios, né, mais intervalos, mais critérios, eu colocaria mais, mas eu só tenho esse, né? Então, vamos fechar aqui parêntese e vamos dar um Enter. Lembrando, claro, que você tem que colocar atrasado e não atrasados. Tá? Ainda que seja atrasados aqui na minha célula, porque o status ele precisa ser idêntico ao que você colocou aqui dentro do seu intervalo, tá bom? E aí, como se trata de dinheiro, se você quiser, você pode configurar então o tipo numérico, né, o formato de número como número contábil, né, para ficar melhor aqui visível. Vamos ver então se isso é verdade. Ó, pagamento atrasado a gente tem o 150, eu vou selecionando aqui com a tecla Ctrl, tá?
A gente tem também aqui o outro 150, ele está atrasado aqui, e a gente tem mais um atrasado aqui embaixo, o 190, certo? E aí se você olhar aqui embaixo, na barrinha de status, você vai perceber que a soma deu exatamente 490, como está aqui. E a lógica é a mesma para os pagamentos pendentes, né? Então vamos lá, vamos mais rápido agora aqui, tá? Soma Cs, abre parêntese, o intervalo de soma, justamente o intervalo onde estão os valores, ponto e vírgula, o intervalo de critérios refere-se aos status, né? Lembrando que a mesma quantidade de células que você colocar no valor tem que ser a mesma quantidade dos status, tá? Se houver uma célula diferente aqui, uma célula a mais ou a menos, vai dar erro aí na sua fórmula, tá? Ponto e vírgula, até porque a análise precisa ser sequencial, né? Uma célula baseando-se na outra, né? De uma coluna com a outra. Ponto e vírgula, e o critério aqui agora vai ser o texto pendente, né? Então, vou colocar aqui texto pendente, entre aspas, fechou parêntese, 630 aqui de pagamentos pendentes. Vamos colocar aqui formato contábil. E agora de pagos também, tá? Muito simples. Soma Cs, abre parêntese, intervalo de soma, ponto e vírgula, intervalo de critérios, ponto e vírgula, e o meu critério entre aspas, efetuado. Fechou aspas aqui, fechou parêntese, R$ 850, certo? De pagamentos efetuados, né? Vamos ver se está certinho aqui, né? Ó, pagamento efetuado 170, depois a gente tem um 150 aqui, mais um 190, depois a gente tem esse 170, depois 170. Olhando aqui embaixo, ó, soma 850. Certo? Beleza, é basicamente isso aí. Então, esse é um segundo método aí que você pode utilizar além daquele primeiro que eu havia ensinado. Esse método tem a coluninha de status aqui que pode ser muito legal se você utilizar filtros. Eu já tenho um vídeo falando sobre filtros aqui no canal, filtros simples, tá? Mas basicamente, vamos selecionar todos esses cabeçalhos aqui, vamos vir aqui na guia dados e colocar o filtro aqui no grupinho classificar e filtrar. Se eu tenho a minha coluna de status, olha que bacana, eu posso clicar aqui no filtro e definir um status específico. Então, ao invés de selecionar tudo, eu vou colocar só os status atrasados. E vamos dar um OK aqui. Então, o Excel mostra para mim só os status atrasados. Pode ser uma boa caso você queira ter uma visualização um pouco mais específica aí de acordo com o status, né? Isso não interfere em nada na soma, tá? As linhas aqui, elas são apenas ocultas de acordo com o filtro que você aplica, mas elas continuam existindo, portanto, o seu cálculo continua funcionando normalmente, tá bom? Deixa eu só aqui desfazer, né? No caso, limpar filtro, ou você marca tudo ou clica em limpar filtro aqui e a nossa planilha é mostrada de forma completa novamente. Bem, é isso então. Essa planilha está disponível para download na descrição do vídeo. É só dar um clique lá e ir para o nosso artigo no blog para baixar esse arquivo, tanto o pronto quanto o inicial, para você treinar aí no seu Excel. Caso tenha alguma dúvida ou algum conteúdo a acrescentar, alguma dica ou alguma coisa interessante a falar sobre esse assunto, fique à vontade na área de comentários. E na descrição do vídeo você confere também alguns dos vídeos que eu citei aqui e também outros relevantes relacionados a esse assunto, se você quiser aprender um pouquinho mais. Beleza? Te vejo então num próximo vídeo. Grande abraço, até mais.